Lula e Centrão disputam herança do orçamento secreto, visando a aprovação da proposta de emenda à Constituição com nova versão. Está definido o novo ministro da Educação. Apesar das dúvidas em relação à atual governadora do Ceará, o escolhido para o cargo é Camilo Santana. Sérgio Cabral, último peso pesado, preso na Operação Lava Jato, passa a primeira noite na prisão domiciliar. Tarcísio de Freitas, deputados e senador eleitos são diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Nossa, Renan, depois do Supremo Tribunal Federal derrubar a proposta de repasse do orçamento secreto, a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tenta direcionar mais de 19 bilhões de reais para ações de interesse do governo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT travou uma disputa com os líderes do Centrão, comandados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A briga do petista foi a tentativa de conseguir a herança das verbas do orçamento secreto. A ideia é direcionar o recurso para outras despesas do governo, mesmo depois que o Supremo Tribunal Federal declarou que o esquema é inconstitucional. Com a decisão do Supremo, o Congresso discute onde encaixar os recursos que estavam vinculados às emendas de relator, que é uma das bases do orçamento secreto, que somam mais de 19 bilhões de reais para 2023. A distribuição do dinheiro se tornou uma condição que foi exigida pelo grupo de Arthur Lira para aprovar a proposta de emenda à Constituição da Transição, que está prevista para ser votada na Câmara ainda nesta terça. A equipe do petista quer investir mais de 9 bilhões de reais desse dinheiro em ações de saúde, educação e assistência social e outros 9 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura, obras e compra de equipamentos. O objetivo do presidente eleito é conseguir controlar esses repasses. Agora, essa negociação envolve um acordo para ratear o dinheiro. A ideia é aumentar as emendas individuais de cada deputado e senador e deixar uma parte sob o comando do Executivo. Parlamentares entraram em acordo com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para aprovar a proposta de emenda à Constituição com nova versão. O nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, explica as alterações e como funciona a nova PEC. Fechado há poucas horas, acordo em Brasília. O presidente Lira da Câmara, o presidente Pacheco do Senado e o relator do orçamento perdem os anéis, mas não perdem os dedos. E Lula leva o PEC da transição. Eu explico. Acordo firmado hoje em Brasília para o orçamento secreto. A situação ficou da seguinte maneira. O orçamento secreto para 2023 é de 19 bilhões de reais. Então a coisa ficou assim. Acabou aquele negócio do presidente da Câmara e do Senado, dá para esse, não dá para aquele. Agora, a metade dos 19 serão dadas as emendas individuais, ou seja, todos os 513 deputados e os 81 senadores, eles vão receber uma quantia para colocar nos seus estados ou no bolso, seja lá como for. Então não é mais eu dou para aquele, dou para esse, dou para aquele, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu patrão. Não. Agora, a metade do orçamento secreto será dada a todos, que era uma exigência do Supremo Tribunal Federal. A outra metade volta para o governo e ela será realocada em ministérios onde existe uma necessidade daqui ou dacolá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que destrava a PEC da transição e dá ao presidente da Câmara e do Senado e ao relator do orçamento, pelo menos, a possibilidade de controlar parte do orçamento secreto. Os senhores sabem que o orçamento secreto era assim. O sujeito ia lá, pedia 5 milhões para a sua cidade, para isso, para aquilo. Ele não comprovava nada, eles davam o dinheiro para ele, se ele fosse ligado ao grupo que vai reeleger o presidente da Câmara ou do Senado. Então, o dinheiro era autorizado, depois não constava nem o nome dele, nem para onde foi o dinheiro, sumia tudo, ninguém dava satisfação. Quer dizer, ninguém sabia quem pegou o dinheiro,
para onde levou o dinheiro, se o dinheiro chegou no destino. Isso é o maior escândalo da República depois do Mensalão e do Petrolão. E eles ainda insistem que querem a volta do orçamento secreto. Depois de muita articulação, Lula bateu o martelo e escolheu Camilo Santana como novo ministro da Educação. A decisão de Lula aconteceu durante uma reunião em Brasília com a participação da atual governadora do estado, Isolda Sela, que será secretária nacional de Educação Básica. Também participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. O convite a Camilo foi feito na semana passada. Inicialmente, o nome de Isolda era cotado para assumir a educação. Isso porque Lula havia decidido aproveitar a força de senadores eleitos aliados dentro do Congresso, uma vez que muitos bolsonaristas também conquistaram mandatos de deputados e senadores. Mas o presidente eleito decidiu abrir exceção para alguns nomes, como é o caso de Camilo Santana. Isolda hoje está sem partido, mas antes era o do PDT. No entanto, deixou a legenda de Ciro Gomes ao ser preterida pela sigla nas eleições deste ano. Ela vinha sendo contada para chefiar o MEC, mas o PT cobrou o comando da pasta. Outra exceção até o momento foi a do senador eleito Flávio Dino, que já foi anunciado para a pasta da Justiça. O senador eleito Renan Filho foi sondado para assumir o Ministério do Planejamento. Tem muita gente chupando o dedo nessa história do ministério aí, né? É isso que dá, acreditar em promessa de político, não é? Em uma conversa com Vladimir Putin, o presidente da Rússia, Lula disse que o Brasil busca um mundo sem fome e com paz. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva utilizou suas redes sociais nesta terça-feira para relatar contato com o presidente da Rússia. Vladimir Putin desejou um bom governo ao novo presidente e ainda manifestou interesse no fortalecimento da relação entre os dois países. Lula ainda afirmou a Putin que o Brasil busca um diálogo com todos os países para um mundo sem fome e com paz. Em outubro desse ano, Putin já havia reconhecido a vitória de Lula na eleição presidencial. Em 31 de outubro, um dia após o segundo turno, o presidente russo declarou seus interesses em novo governo para que possam garantir o desenvolvimento de uma cooperação russo-brasileira construtiva em todas as esferas. A Rússia é um importante parceiro comercial do Brasil, junto com a Índia, China e África do Sul. Nas últimas décadas, a Rússia e o Brasil mantiveram uma boa relação, recebendo inclusive o presidente atual, Jair Bolsonaro, em fevereiro, pouco antes do início da invasão militar à Ucrânia. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a primeira noite da prisão domiciliar em casa, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O ex-governador ficará em prisão domiciliar em uma casa da família dele, próximo ao Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral deixou a prisão por volta das 8h30 da noite desta segunda-feira e estava com tornozeleira eletrônica e foi liberado para cumprir o restante da pena em casa pelo Supremo Tribunal Federal depois de 6 anos de detenção. Ele foi o último preso da Operação Lava Jato e réu em 35 ações. Cabral também era aguardado pelo filho Marco Antônio Cabral e seus advogados na saída do presídio. O ex-governador já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a mais de 425 mil anos. Uma das acusações foi em 2016, quando Cabral foi declarado um dos principais suspeitos de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Mas não houve sentença em nenhum dos casos e ele ainda pôde recorrer a possíveis recursos nos processos. Pelas redes sociais, o filho do ex-governador do Rio, Marco Antônio Cabral, afirmou que foram mais de 6 anos aguardando por esse dia e que, apesar de todos os desafios e problemas, o ex-governador nunca se abateu. O ex-governador deve ficar em regime domiciliar por ordem da Justiça, mas vai precisar cumprir algumas ordens, desde estar proibido de sair da sua residência, não promover festas no local, receber visitas só de parentes até 3º grau e deve ficar em casa em período integral, sendo proibido qualquer tipo de saída. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspende a autorização do porte de arma da deputada Carla Zambelli. Tarcísio de Freitas, deputados e senador eleitos são diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.